Olá, boa tarde. Estamos aqui na sétima conversa Mamma Minha Online, desta vez com a doutora Lisa Vicente, uma médica da nossa praça, ginecologista, obstetra, e que nos vai falar sobre a arte e o corpo e, no fundo sobre as sensações de uma da sexualidade num cancro de mama. No fundo é isso, não é, Lisa? É. Pronto. Eu neste momento vamos ter a possibilidade de ter aqui também a doutora Sofia Marçal para nos falar em nome do Museu de História Natural. Estas conversas estão agregadas ao ciclo de conversas Mamma Minha Online, que está agregado à exposição Mamma Minha, que é uma exposição minha, que está a decorrer no Museu de História Natural até ao dia 3 de janeiro. No fundo já temos pouco tempo, existe o dia de amanhã até às 5 da tarde e existe o sábado e o domingo para poderem visitar a exposição. Se quiserem vir, eu estarei lá à vossa espera e agora vou-vos apresentar a doutora Sofia Marçal. Com licença. Boa tarde, olá. Em nome do museu quero agradecer à artista Inês Carralhas esta fabulosa exposição que nos proporcionou e este contacto com as várias disciplinas que estão ligadas ao cancro da mama. Queria também agradecer à nossa conferencista de hoje, a Lisa Vicente, publicou um livro que é o Atlas da V, que eu aconselho, e vai falar, como a Inês Carralhas já disse, a sexualidade após ser detectado um cancro na mama. Espero que gostem, espero que visitem o museu, peço imensa desculpa, já sei que gostavam que a exposição fosse prolongada, mas não podemos, porque temos um programa de exposições todos os meses e estas exposições já tiveram que ser alteradas devido à pandemia. Então, temos uma exposição que vai inaugurar na sexta-feira e vamos começar logo a montagem na terça-feira seguinte. Por isso peço-vos que ainda têm amanhã quarta, ainda têm quinta. Não, sexta está fechado. O museu está fechado quinta, dia 31? Sim. Então pronto, não têm quinta. Têm sexta e sábado e domingo de manhã. Não tem nada sexta, que sexta. Não têm sexta e têm sábado e domingo de manhã. E podem depois, a exposição vamos tentar que a exposição seja itinerante e nos outros sítios onde ela for. De qualquer maneira, a Inês tem um ateliê muito bonito que poderá sempre receber quem quiser. Obrigada em nome do museu. Esta ligação que fazemos na arte e ciências já vem de há algum tempo com a Sala do Viado, em que fazíamos exposições de arte contemporânea. A Sala do Viado fechou, mas a arte não acabou no museu e contaminou o museu todo. Muito obrigada e vou passar à Lisa Vicente. Olá, é até assim emocionante estar aqui. Eu conheci a Inês, desafiou, expôs o trabalho dela, enviou as imagens da exposição e eu fiquei logo entusiasmada. E o que eu fiquei entusiasmada foi o facto de tanto ela como o museu depois expandirem a exposição, ou seja, a questão da arte, para informação e debate sobre várias outras questões e disciplinas, como dizia a Sofia, em volta desta situação que é o cancro da mama. Também do que a Sofia escreveu para expor a exposição, eu também acho que é de destacar a palavra esperança, que perspassa todo não só a exposição, como também as várias comunicações. Eu tenho uma comunicação que vou apresentar e vamos centrar um bocadinho por aí, mas sempre aberta a questões. Por isso, vou aqui partilhar a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Inês. Ai, peço desculpa. Peço imensa desculpa. Como é que eu faço isto? É nos participantes. É carregando aqui assim, deslizando e depois aqui compartilhar. Vários participantes, pode já estar.
Mas que bonito! Pronto, eu tirei esta fotografia quando fui à exposição e fiquei verdadeiramente fascinada com a exposição, não só com as Marias, que foram emocionantes, mas também com esta peça que é linda e que só realmente ao vivo é que se consegue perceber a beleza e a minúcia deste espaço. E de facto, estas conversas da Mamma Mia dão uma visão integrada dos cuidados às pessoas, à pessoa, eu falo muitas vezes de pessoa, e não, que é mulher e que é homem, que pode ser o que quiser, é acima de tudo uma pessoa. E criou também entre nós, as várias pessoas que participaram, a Inês propiciou muito isso, falarmos entre nós e temos estado também a ouvir-nos umas às outras. Ainda ontem a Isabel Faia, que vai ser a próxima pessoa a falar e que eu vos convido depois a ver, dizia num mail: "Ó teia bonita", para se dirigir a nós. De facto, isto é uma rede, é uma teia, é um círculo que faz todo o sentido. E arte é isto mesmo, é arte como intervenção artística, mas também como forma de comunicação, não só como uma forma de comunicação, mas também comunicar e informar para dar mais conhecimentos a cada pessoa que vive concretamente com o cancro da mama. Por isso a comunicação nestas conversas da Mamma Mia são de facto essenciais e são uma mais-valia e que podem ser vistas no canal do YouTube do museu. Eu tenho estado a vê-las porque não consegui ver todas em direto e por isso tenho-me deliciado a ver. E de facto eu venho falar de uma outra área que eu acho que é muitíssimo importante. É importante pensarmos na fisioterapia, na alimentação, no cuidado com as cicatrizes, na forma de vestir, nos direitos que existem em termos de legislação, mas a sexualidade e a questão da intimidade deve estar presente sempre que nós cuidamos de alguém que tem uma doença, e aqui o cancro da mama é sem dúvida uma doença que é um exemplo, pode interferir de diferentes formas na vivência da intimidade e da sexualidade. E por isso eu vou sempre falando sobre a questão do cancro da mama, mas salientar que mesmo para cada mulher com um cancro da mama, o que acontece depois em termos de sexualidade ou alterações sentidas não tem só a ver com o cancro, tem também a ver com o seu percurso anterior, com as suas histórias, com os desfechos das suas histórias, com a sua educação, com as suas representações sobre o corpo. E por isso, a sexualidade, nós falamos sempre muito que é a sexualidade e de facto muitas vezes associa-se a ideia da sexualidade só à resposta sexual. Mas de facto, na sexualidade, eu às vezes digo, existe também a cabeça. E quando eu digo a cabeça não é só a nossa emoção, tem a ver com as nossas memórias, tem a ver com as nossas representações em relação ao corpo e à forma como vivemos, tem a ver com muito a forma como nós sentimos o corpo. Às vezes, quem tem uma doença física e tem uma dor ou tem uma cicatriz, diz muito, eu tenho isto é uma coisa física, mas isso sente-se através da cabeça. Ainda ontem, ao falar-se das cicatrizes e já em anteriores, tem existido muito este componente da importância de como olhar para o nosso corpo, como numa situação destas, criar momentos de oportunidade para mudar de vida. Mas o corpo existe e o corpo tem algumas particularidades em termos da questão do cancro da mama. Mas isto tudo integrado nos relacionamentos que a pessoa pode ter ou não ter. Eu, às vezes, quando falo aqui de relacionamentos, é só porque muitas vezes nós, quando falamos, parece que todas as pessoas têm relacionamentos. Às vezes as pessoas não têm relacionamentos, mas mesmo assim podem ter interesse e dúvidas sobre a sua sexualidade. E por isso, o facto de uma pessoa não ter agora um relacionamento não deve ser excluída da conversa e da abordagem sobre sexualidade. E a sexualidade, que existe ao longo de toda a vida, como uma doença, cria novos desafios, mas como tem sido dito já em anteriores conversas,
mas também novas oportunidades para evoluir na vida, para a pessoa se redescobrir. Corpo. Agora vamos falar um bocadinho de corpo. A maior parte das pessoas acha, eu com a idade que tenho já, o que eu já sei do meu corpo, ninguém me vai ensinar mais nada. Mas será que as pessoas conhecem bem todo o seu corpo? Porque isto é importante para a forma como depois vão ver no fim, como depois faz sentido trabalhar algumas áreas do nosso corpo, mesmo numa questão física. Por exemplo, o primeiro desafio que eu lanço muitas vezes é o clítoris. A maior parte das pessoas acha que o clítoris é só aquele botãozinho que aparece em algumas imagens, algumas nem aparece, e que é só assim uma pontinha do iceberg que está entre os pequenos lábios. Mas desde 2005, por isso há 15 anos, que já está devidamente demonstrado em estudos com ressonância magnética, TACS e até exames em cadáver, que de facto o clítoris é uma estrutura muito maior e que tem os grandes braços, que são chamados os corpos cavernosos e as raízes, e depois uma zona que vem aqui no desenho, quase a fazer uma forma de coração invertido, que é uma zona altamente vascularizada e que durante a fase de excitação aumenta a quantidade de sangue que entra ali, aumenta o volume, e isto funciona como um pênis. Nós temos sempre a imagem do pênis, que é muitíssimo mais conhecido, mas durante a fase de excitação aumenta a quantidade de sangue e fica mais volumoso, mais quente, e depois dá ereção. Nas mulheres não existe ereção, mas existe a questão da lubrificação. E se virem, e isto é muitíssimo importante para depois explicar às vezes o que é que acontece em termos de vagina e nas relações sexuais, com penetração vaginal, é que de facto em volta da vagina e na entrada da vulva existe uma zona que é muito vascularizada, aumenta de volume, de temperatura e que produz lubrificação. Isto funciona como se fosse um airbag durante as relações. E se realmente nós não conhecermos isto, imaginarmos que só o clítoris é que é responsável pela excitação, não percebemos que tudo isto está na dependência de estrogénios, e agora aqui avançando um bocadinho também, está na dependência de estrogénios. Todas as pessoas com câncer da mama muitas vezes são submetidas a terapêuticas que diminuem e têm como objetivo diminuir a quantidade de estrogénios. E por isso esta questão e esta resposta pode levar mais tempo a desencadear-se. Mas existem formas de modificar e melhorar. Depois, a outra grande confusão, e que é o que é a vagina, o que é a vulva. Aliás, existem já por aí vários livros que são denominados da vagina quando depois abordam a vulva. De facto, são duas estruturas muito diferentes, mas que nós, mulheres, muitas vezes não conhecemos. Porque, de facto, a grande maioria das mulheres nunca viu outras vulvas. Só vê, e é isso que se vê nos balneários ou quando nós circulamos no espaço com outras mulheres, o que nós vemos é o pubis. Nós nunca vemos a vulva, a não ser mulheres que trabalhem concretamente na área em que mexem na vulva, as obstetras, as enfermeiras, quem faz depilação, mulheres que têm sexo com outras mulheres, e isto para mostrar a diversidade que às vezes é importante para a pessoa sentir-se normal. É normal das mais diferentes formas, assim como nós temos todos narizes diferentes. Eu, por exemplo, tenho este meu famoso nariz. Há vulvas de diferentes formas e que são todas normais. Já a vagina é o canal que liga a vulva ao útero e é constituído por mucosa. Não é um canal exatamente vertical numa imagem em que está a vagina e o útero. Isto é a imagem que nós estamos muito habituados a ver dos livros. A vagina em pé, o útero em pé, as trompas assim direitinhas e os ovários na ponta. Na verdade,
não é assim. A vagina tem uma inclinação e os órgãos vivem todos, no fundo, misturados também com o intestino, não estão nesta posição. Isto tem a ver com a nossa imagem de representação corporal. E em que é que isto, agora caminhando um bocadinho, porque é que é importante falarmos de uma coisa e de outra? A vulva é pele. Nós muitas vezes imaginamos, não é? Temos pele por todo o corpo, às vezes até dizemos, eu tenho pele sensível, ou tenho pele atópica, ou tenho eczema, mas esquecemos que a vulva também tem pele e que por isso muitas vezes também tem as mesmas características de ser seca ou de ser oleosa, isto para o despertar para o cuidado da pele. Claro que é uma pele com características específicas pela sua localização, pelo facto de estar sempre num espaço fechado, não estar ao ar, mas pode ter os mesmos problemas. E depois, é claro, também na resposta sexual tem aqui a importância, não é? Se a pele não está bem cuidada, também pode desencadear dor. Já a vagina não é pele, é uma mucosa. E é uma mucosa na dependência de estrógenos. Mais uma vez, aqui falando das mulheres submetidas à terapêutica, à quimioterapia, por exemplo, as mucosas é uma estrutura que muitas vezes sofre bastante com a quimioterapia, com inflamação, com dor local, com fissuras, e porque é uma mucosa como é a boca. E por isso, às vezes, as mesmas dificuldades que se sentem na boca e com o cuidado que é preciso ter na vagina também. E é constituída é revestida por uma lâmina de muco, é uma lâmina líquida, que a partir do muco do útero, e que também pode estar diminuído em termos de quimioterapia. E também nas várias outras terapêuticas que se fazem, nomeadamente o tamoxifeno, os inibidores da aromatase, vêm muitas vezes desafiar aqui não só esta questão do trofismo da mucosa, da lâmina líquida e a alteração daquilo que nós chamávamos a flora vaginal, e que hoje em dia sabemos que é constituído por várias bactérias, e que nós chamamos microbioma. E muitas vezes tudo isto é um desafio em termos de resposta ou de dificuldades que devem ser abordadas com o médico a vigiar a pessoa. E na resposta sexual a mesma coisa, e isso vou falar um bocadinho mais à frente. Então, durante a questão, ou na menopausa, muitas destas mulheres com câncer da mama, é-lhes induzido uma situação de hipoestrogenismo, que é uma situação semelhante à da menopausa, não? Podendo estar ou não, de facto, na menopausa. E isso tem implicações não só no que eu estive a explicar, em termos de pele e de mucosa da vagina, mas também na resposta sexual e em termos de lubrificação. Existe em termos de excitação e da resposta sexual. Existem terapêuticas, existem estrogénios, às vezes numa fase inicial, após um cancro da mama, pode não ser possível fazer e estar contraindicado, tem a ver com a questão dos receptores hormonais, mas também existem, é importante dizer que nos últimos anos passaram a existir muitas outras terapêuticas que não são hormonais e que podem melhorar muito a qualidade da mucosa da vagina e que por isso é essencial também a pessoa queixar-se e orientar-se para poder ser tratada. Há ainda uma outra questão que é a secura em termos da pele e que dá ao seguro, ao desconforto, ou mesmo dor, também tem a questão dos cuidados da pele. A utilização, ontem eu ouvi a Júlia a falar do óleo de rícino, eu acredito muito na questão da aveia, mas também cuidar desta pele, usar hidratantes,
Ou seja, é importante cuidar de todo o corpo, de aqui não só da mama, mas também da vulva e da vagina. É claro que sempre chamando a atenção que se a pessoa tem sintomas muito específicos, deve sempre procurar ser observado, porque podem existir outras situações. Uma mulher com um cancro da mama pode ter muitas outras alterações e nem tudo decorre do cancro da mama ou da terapêutica do cancro da mama. E é importante estar alerta para isso. A resposta sexual. Aqui, eu penso que a maior parte de nós tem esta ideia de que a resposta sexual é simples e linear. Existe o desejo, a excitação e o orgasmo. E sabe-se desde também há alguns anos que para as mulheres isto não é assim. E hoje em dia sabe-se que para as mulheres e para os homens. De facto, parece um bocadinho mais complexo. Eu não sei se estão a ver tudo. Eu, por exemplo, estou a ver um bocadinho em preto. Mas... Vê-se bem, sim. Vê-se? Pronto. De facto, os estímulos sexuais levam à questão do desejo, ou seja, a pessoa pode não estar sempre em estado de desejo ou ter um desejo espontâneo, mas se for devidamente estimulada, pode começar a sentir desejo, ficar excitada e isso funciona em circuito de feedback positivo para, de facto, poder depois ter satisfação. E aqui é importante falar desta questão de a pessoa sentir-se satisfeita por se sentir próxima, por sentir uma intimidade, por sentir conexão, por ter bem-estar, por ter orgasmos ou não ter orgasmos, ou seja, tirar daqui também sempre a pressão de que tudo isto é um jogo ou é uma grande performance, tem que acontecer sempre da mesma maneira. E acima de tudo, o que é central nesta ideia é a questão da motivação. Se realmente estas coisas correm bem, a pessoa sente-se motivada. Se não correm bem, e por isso é que eu estive aqui também a falar sobre a vulva e a vagina, porque muitas vezes as relações que a pessoa tem são com penetração vaginal. Para as mulheres podem não ser só. Mas, se realmente a vulva e a vagina não estiverem bem, nunca atingirem a lubrificação correta, desencadear dor, existirem zonas que são desconfortáveis, a pessoa não se sente motivada para voltar a ter novas relações. E por isso é que é importante trabalhar também isto, porque a disponibilidade que a pessoa tem para estar receptiva para novos estímulos sexuais depende não só do desejo como nós o imaginamos, mas também da forma como decorre tudo, sendo que dor durante as relações, desconforto durante as relações, também vai interferir aqui na questão da motivação e do desejo. Isto é uma coisa que às vezes as pessoas acham sempre que o desejo vem cá de cima, a dor vem cá de baixo. E é só para mostrar que tudo isto é um círculo. De facto, é importante tomarmos conta do nosso corpo para nos sentirmos motivadas e para que os nossos relacionamentos sejam satisfatórios, bons, prazerosos, como nós dizemos hoje em dia na área da psicologia. Então, e a cabeça? Aqui poderíamos, e já se falou também bastante, falar que para cada mulher, um cancro da mama, a terapêutica que faz pode ser semelhante, mas o resultado final, o que a pessoa sente, a forma como a pessoa se sente na sua intimidade e no seu corpo, é sempre diferente para cada mulher. Porque depende de toda a sua história anterior, depende das suas imagens em termos corporais, como se vê com uma doença que a desafia em termos de vida, como se vê com uma doença crónica. E até a questão da menopausa, que é outro grande mito. E não esquecer que muitas vezes a questão do cansaço, da náusea, das dores articulares, das dores musculares, a pessoa pode não ter disponibilidade naquele momento. Não quer dizer que não possa ser trabalhada.
nós podemos sempre trabalhar a nossa disponibilidade. A questão é que nós não nos devemos sentir bloqueados pelo facto de às vezes estarmos cansados e às vezes não termos tempo e não termos espaço mental. A questão do tempo também é importante. Hoje em dia, com tantas reuniões Zoom, aliás, isto não sei o que é que vai dar em termos de sexualidade, porque estamos sempre a saltar de reunião Zoom para reunião Zoom. A ansiedade, a depressão, os fármacos, depois os vários medicamentos, devemos sempre falar sobre isso, porque existem alguns medicamentos, nomeadamente antidepressivos, que alteram o desejo, alteram a lubrificação. Nós devemos abordar isso com quem nos medicou para ver se é possível uma melhor terapêutica. E às vezes eu falo muito da questão dos roteiros e das expectativas. De facto, deve-se no cuidado, e agora isto até para os vários profissionais que foram falando nas conversas, todos nós, qualquer que seja o profissional, não precisa de ser um ginecologista, pode abordar a questão da sexualidade. E como? Pode perguntar o que é que já ouviu dizer? Sentiu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Porque não nos podemos esquecer que, de facto, nós recebemos muita informação, mas muitas vezes tem sempre a ver com a pressão da performance, estarmos sempre disponíveis, que tem que sempre correr tudo bem. E às vezes, estando bem, pode não correr sempre bem. E por isso é essencial em quem cuida das várias pessoas com doença, integrar perguntas sobre a sexualidade. Não precisam de resolver os problemas sobre sexualidade, mas perguntar. E muitas vezes, e agora referindo-me um bocadinho à minha experiência, muitas dificuldades que as pessoas sentem ou dúvidas que têm, se a pessoa bloqueou ali naquele ponto, tem a ver com dúvidas concretas ou falta de informação sobre o corpo, as expectativas, as terapêuticas. Por exemplo, se lermos algumas revistas, agora já são mais ou menos transversal, muitas vezes cria-se, nos vários artigos, a expectativa que todas as pessoas têm relações várias vezes por dia, em várias posições, e tudo isso cria uma pressão em termos do que é que a pessoa espera da sua vida, por exemplo, e às vezes falar sobre esta questão das expectativas, esclarecer sobre o corpo, como é que funciona o corpo, um bocadinho isto que eu estive a conversar, são importantes para a pessoa poder andar para a frente. A sexualidade na realidade, eu acho sempre importante falar disto. Nós falamos sempre da questão de mulheres, mas entre as mulheres que têm câncer da mama, muitas mulheres, muitas vezes não têm um parceiro, têm uma parceira. E na forma como os abordamos e como falamos disto, também é importante integrar esta vertente para que não seja uma forma de afastar essas mulheres que também têm câncer da mama e que têm uma vivência diferente em termos de dificuldades. Depois, às vezes, a questão do espaço para ter relações. Aqui, nós às vezes lembramos muito que os jovens podem ter alguma dificuldade no espaço para ter relações. Uma das coisas que há uns tempos até me falaram, não, e os avós? É que os meus filhos põem lá os netos sempre ao fim de semana. E por isso, a própria disponibilidade do casal diminui bastante, porque o espaço para ter as relações e estar à vontade pode não ser assim tão linear. E aquilo que eu também já falei, eu falo bastante, que é a questão, a sexualidade não vive, isto sou eu, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as discussões que eu tenho com não sei quem e com um problema financeiro. E depois a minha vida sexual, não é afetada por isso, tem que continuar a funcionar bem. Nós percebermos que, de facto, também toda a nossa vida entra dentro da nossa vida sexual.
E aqui é mesmo uma mensagem muito importante, não, porque há muitas mulheres que têm cancro da mama e estão em idade fértil. E muitas vezes existe a ideia, eu acho que agora já existe menos, felizmente, que é, como a quimioterapia, os ovários deixam de funcionar. Há ovários muito resistentes e, por isso, mesmo uma mulher que esteja a fazer quimioterapia ou depois um cancro da mama, que não queira engravidar, enquanto não quer engravidar, deve fazer contracepção, porque é falsa a ideia de que a pessoa está protegida se estiver a fazer quimioterapia. Outra mensagem também positiva, que é, hoje em dia, sabe-se que, passado alguns anos, várias mulheres podem engravidar sem que isso interfira a longo prazo em termos do cancro da mama. E foi uma visão sobre o corpo. Também foi uma fotografia que eu tirei quando estive na exposição e mostrar aqui que o nosso corpo pode ser muito diferente e pode se tornar muito diferente depois de um cancro da mama. Mas é importante reencontrar nele as sensações, tal como eu aconselho vivamente a verem os vários vídeos disponíveis, porque se falam dos vários aspectos, como de facto um cancro da mama ou uma doença em geral pode ser uma dificuldade, sim, mas pode ser também um desafio para mudar várias coisas na nossa vida e mudar a forma como olhamos para o nosso corpo. E como veem, as mamas são todas diferentes à partida e depois de uma cirurgia. E as da Inês têm a particularidade de serem particularmente bonitas, de cor. Muito obrigada, Lisa. Eu não sei se há alguém que tenha alguma questão a pôr. Se a quiserem pôr, podem ativar o vosso microfone ou escrever no bate-papo e a Lisa vê e responde. Eu particularmente tenho de facto uma questão. Quando, no fundo, eu passei por um câncer de mama, eu fiz quimioterapia, eu fiz a cirurgia, fiz radioterapia, fiz a quimio oral, fiz uma terapêutica bastante longa e em todo o processo não houve ali nenhuma fase em que eu perdesse o apetite. Mas por isso é que eu até escrevi, eu acho importante. Há pessoas que não sentem dificuldade. Aliás, há vários testemunhos, quando se revê a questão da sexualidade no cancro da mama, a pessoa diz que existe uma dificuldade até com a questão da cicatriz. Há muitas mulheres que partilham e pares que partilham que aquele momento de intimidade e as questões da sexualidade, de proximidade, eram um aspecto muito positivo durante o processo da doença. Pois. Mas Inês, e por isso há mulheres que não sentem nada, mas é importante agarrarmos também aquelas que sentem e a quem podemos modificar. Porque às vezes as próprias pessoas acham que é inevitável. Se eu estou a fazer estas terapêuticas tão agressivas, pronto. Pois. E é um bocadinho por isso que eu também, quer dizer, eu gostei de te convidar a ti, Lisa, como especialista e médica, para ter uma abordagem maior de que, no fundo, não há problema se a pessoa tiver vontade. Lá por ter sido operada ou por estar a fazer uma quimioterapia, se houver vontade, não há que travar. Sim, por um lado, isso. E por outro lado, se a pessoa notar alterações, saber que se pode tratar e que essas alterações podem ser o que está a encalhar a sua própria motivação. Uhum.
Pois, e muitas vezes está tudo aqui. Mas também há no corpo. Nas questões da sexualidade, muitas vezes, assim, a pessoa pode ter uma boa cabeça, como em tudo na vida, uma boa cabeça ajuda muito. Mas às vezes, se tiver uma profunda secura vaginal, Pois, claro. não há, por melhor que seja a cabeça, precisa de algum tratamento para Sim. ajudar. Pois, para ajudar na lubrificação e na mais, numa maior facilidade. Sim, depois há pessoas que notam muitas alterações, particularmente a nível da vagina, por as candidíases de repetição, pela secura. E ainda, quem não está muito informado sobre esta área, acha que o único tratamento são os estrogénios locais, que nós sabemos que não devem ser utilizados. Não, os oncologistas ficam horrorizados com a ideia de pôr estrogénios numa mulher com cancro da mama recente. Mas saber que existem outras terapêuticas não hormonais que também ajudam é informação importante. Sim, senhora. Alguém tem alguma questão a pôr? Não? Aqui no bate-papo ninguém tem nada a escrever e não havendo mais questões nenhumas, não sei se queres continuar com alguma coisa. Não? Olha, tenho a agradecer de facto a tua intervenção e a agradecer o facto de teres posto imagens da minha exposição para ilustrar a apresentação e gostei muito que lá tivesses passado e agradecer o facto de teres aceito estares aqui connosco neste projeto. Muito obrigada. Obrigada eu, até porque também para mim tem sido fonte de aprendizagem. Eu acho que têm sido bastante variadas as conversas e de facto pronto, são tudo coisas novas e coisas muito abrangentes e abordam os vários temas ligados ao cancro de mama e não só, mas neste caso estamos a falar de um cancro de mama mesmo. Estamos a falar a partir do cancro da mama. Ainda Sim, ontem a questão das cicatrizes e o trabalho da Júlia é uma coisa, elas diziam que é pouco falado. Sim, nós temos muitos tipos de cicatrizes. Eu lembro, eu fui operada a um joelho e fiquei com uma pequeníssima cicatriz, mas que tinha isto é um problema de ficar uma terminação nervosa, é chamado entrapment, fica ali localizada, e sempre que tocava, ela provocava um choque elétrico, tinha a sensação de choque elétrico. E isto era uma coisa particularmente desconfortável, porque mesmo com roupa, quando roçava, desencadeava aquilo, e quando tocava, lembro-me sempre de ir ao meu médico e explicar, até como sou médica, eu sabia que aquilo era uma dor de uma terminação nervosa e tentava explicar. E depois um dia respondeu, essa dor não tem lógica. E de facto, depois na segunda cirurgia, fui operada, na segunda cirurgia a fisioterapeuta teve muito mais cuidado e de uma forma mais simples, explicava que eu tinha que massagear a cicatriz para desfazer a fibrose que existia debaixo dela e eu tive uma cicatriz muito melhor. Aquilo que eu ouvi da Júlia ontem. Catapulta para muitíssimo mais. Exato. E como é assim? Diga. Estão-me a ouvir? Sim. Sim. Achei interessante que na apresentação que a Elisa fez não falou
ou pelo menos eu não me apercebi disso, do papel que eu acho que é importantíssimo do parceiro sexual. Quer seja homem, quer ser mulher, seja mulher, não estamos agora a pôr em causa, mas realmente a sexualidade não é só de uma pessoa, ela tem que ser partilhada. E essa partilha, no caso normal, ou no caso específico que estamos agora aqui a tratar do cancro da mama, o parceiro ou a parceira tem um papel fundamental. Como é que ele vai aceitar a nova versão da pessoa que tem à frente? Sara, teve Diga, muito bem, teve muito bem. Eu falo dos relacionamentos e como me sinto muito de corpo, teve muito bem. Aliás, existem mesmo, vários estudos mostram que trazer para a terapêutica o parceiro ou a parceira, muitos estudos ainda falam sempre do parceiro, mas eu gosto de introduzir sim, tudo bem, perfeito, perfeito. Faz toda a diferença. É porque, quer dizer, em todo o processo, realmente, a mulher não pode caminhar sozinha. Primeiro porque se sente muito mais apoiada, muito mais íntegra, muito mais tudo, não é? E se realmente o parceiro, como em tudo na vida, se o homem não for chamado a partilhar uma coisa menos boa da vida, é ótimo para ele, põe-se de lado, mas a mulher fica penalizada, não é? Mas não só, vendo de outra maneira. Às vezes é importante não esquecer que os parceiros ou parceiras estão a sofrer porque gostam daquela pessoa. Mas não o demonstram, não é? Mas podem não conseguir demonstrar, Pois. ou não se conseguir fazer ouvir. E podem ter dificuldades e ter também receio sobre o que é que vai acontecer. E por isso torná-los participantes é também permitir que haja um melhor diálogo entre todas as partes. Todas as pessoas têm a sua dúvida e até mesmo em consultas, porque uma coisa é a pessoa chegar a casa e contar o que é que disse o médico, outra coisa é o parceiro ou a parceira estarem presentes na consulta e porem as suas próprias questões. Claro. E ouvirem a resposta médica, que é sempre diferente do que a resposta interposta. E também está descrito uma outra coisa curiosa, que é muitas mulheres imaginam que a outra pessoa vai achar o seu corpo muito menos atraente. E estudos em que se faz perguntas que se incluem os pares, são casais, não é verdade. Não, tudo depende do passado, não é? Também. Exatamente. Tudo depende do passado, pronto. É uma caminhada que se faz, a caminhada foi interrompida, mas tudo depende do que é que está para trás. Exatamente. A qualidade do relacionamento anterior em qualquer doença é crucial para definir o que vai acontecer depois da doença. Absolutamente. É interessante. Ainda bem que trouxe aqui o parceiro para a conversa. Fazia falta, e de facto é óbvio que faz falta na sexualidade, toda a gente tem que ter um parceiro, quer dizer, até podemos ser autónomos, mas uma coisa Dentro da normalidade. a coisa a dois é mais divertida. É mais divertida, claro. Sim, senhor. Mas de facto eu acho que é importante olharmos não só na sexualidade, mas na problemática de um cancro ou de qualquer ou de uma outra doença. Ou qualquer doença. Estamos a falar do cancro de mama, não é? Que é isto que despolta estas conversas, mas o estarmos atentos ao outro é muito importante. E ainda ontem na entrevista que me fizeram na SIC perguntaram-me isso. Como é que eu lidei com o assunto quando eu recebi a notícia? Eu lidei bem porque sou eu própria e porque estava avisada de que seria uma coisa para tratar. Mas no fundo, a pessoa que estava comigo, que neste caso era a minha mãe, perdeu o chão.
E de facto, nós temos que ter atenção às pessoas que nos rodeiam, porque como não, e era o que eu dizia, se passasse isto com uma filha minha, ser-me é muito mais difícil, porque não está nas minhas mãos, não sou eu que estou a viver, portanto é muito mais difícil. Como é que nós vamos poder ajudar uma pessoa que está na nossa cabeça, como é que ela vai estar a ultrapassar isto tudo? E pronto, e a coisa vivida é de outra forma, não é? É de outra forma. E portanto eu acho que é de facto muito importante nós olharmos para o outro e trazermos o outro para a problemática e darmos voz ao outro também. A Inês é realmente foi uma ideia interessante ter trazido uma situação dolorosa, que é sempre uma situação dolorosa, não é? E tentar expressá-la através da arte. É realmente fabuloso. Obrigada. Só realmente uma pessoa com uma grande visão e com uma grande abordagem consegue fazer esta passagem, esta transformação. Eu não vi a exposição ao vivo, mas já li, já vi algumas imagens e gostei do modo como ela foi apresentada realmente. Que é um tema difícil, porque é um tema, primeiro porque nos toca muito diretamente, não é? Que foi o caso, mas é um processo realmente interessante. Aliás, li que parte dos aros dos sutiãs foram tapados numa sala de espera do hospital. Sim, sim. Quer dizer, a Inês não perdeu tempo. Não, ficou logo, a cabeça começou logo a funcionar e virada para o outro lado. É verdade. Isso até foi interessante no seu processo, porque conseguiu, digamos que, passar parte daquela sensação de dor para o outro lado, não estava sempre a pensar na mesma coisa. Quando estava a pensar o que é que eu vou fazer com isto e como é que vou, a cabeça estava desanuviada mais, estava desfocada do cancro, não é? Sim, não, estava focada no futuro. Exatamente, estava no futuro. Ia fazer qualquer coisa de útil, não é? Eu acho que isso é ótimo. É ótimo. Termos fechado a reunião tornou-se altamente interessante. É sempre bom falarmos, não é? A questão do parceiro, a questão das pessoas significativas, que podem não ser só os parceiros, mas filhos, mães, pessoas que nos são importantes. E também qual é que é a perspectiva quando a pessoa tem a doença. Se é deixar-se abafar pela doença ou se é pôr os olhos no futuro. Claro, pois é um facto que comecei logo a pensar numa obra para deixar a envolver. Eu até queria que as mulheres que estavam ali nas salas de espera também tivessem a forrar ares como eu, mas de facto eu já queria envolver outras pessoas. Pois, a força interior não é a mesma em todas as pessoas, não é? Pois claro. Portanto, nem toda a gente reage da mesma maneira, realmente. É assim. Mas olha, eu estou aqui para poder alegrar alguém que precise e fazer um molde de qualquer mulher operada a um câncer de mama, que eu faço os moldes. Agora gostei dessa do para alegrar. Eu fui ver a exposição, eu vou aqui só partilhar e aquilo depois acabou, era 1 hora, isto agora é o fenómeno, há uma, parece, e entra o demo e temos que fechar, temos que sair, não pode estar ninguém, nada, já me aconteceu em vários sítios. E viemos as duas cá para fora e a Inês diz-me assim, queres ir beber um cafezinho? Bom, eu devo ter ficado, já ninguém me fazia esta pergunta há muito tempo. Desde fevereiro não bebes um café fora. E primeiro fiquei, sim, vamos. E entramos no café. E depois ficou feliz, e, claro. Então sentamos à mesa.
E eu acho que foi a primeira vez que eu percebi como realmente eu que fazia estes gestos tantas vezes, que ia muitas vezes Exatamente. cafezinhos rápidos, tinha deixado, tinha perdido isso e nem Já somos sequer tinha duas. percebido que tinha perdido até o momento em que reencontrei. Por isso, obrigada Inês também. Esperemos que em 2000, esperemos não, vamos ter com certeza em 2021 algumas primeiras vezes, muitas primeiras vezes, ou no café, ou nos almoços, ou nos reencontros de amigos. Esperemos Iremos que ter seja. com certeza. Hum? Iremos ter com certeza. Com certeza, esperemos que sim. A Lisa Tenhamos já está esperança. vacinada. Hum? A Lisa já está vacinada como médica. Já foi vacinada? Ainda não estou verde, nem com pelos estranhos, nem nada. Está tudo normal. Está tudo normal. Muito bem. Já agora uma pergunta a propósito disso. Ninguém sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Mas a vacina... Sara, desculpe lá. Eu vou dar a reunião como encerrada e depois podemos continuar a falar. ok. Eu quero agradecer à doutora Elisa Vicente o facto de ter aceito este convite para participar nas conversas online Mamma Minha, que estarão para poder serem vistas no site do Museu de História Natural e pronto, e assim a partir de agora ela passará para o site do museu e poderá ser vista online. Muito obrigada.